Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Rebelato, eu sou mestrando e eu gostaria de trazer hoje para nosso debate os produtos orgânicos e seus preços, algumas reflexões, para que nós possamos entender um pouco os fatores que levam à composição do preço dos orgânicos, que tem sido um dos fatores limitantes para o consumo ou para o aumento do consumo desses produtos. Esse tema não tem relação muito direta com a minha dissertação, que, orientada pelo professor Oscar Rover, está no sentido da produção artesanal e dos produtos tradicionais, mas como produtos, como parte dos produtos diferenciados que são os orgânicos, eu gostaria de trazer essa discussão que tem sido parte do meu trabalho nesses últimos anos. Em primeiro lugar, trazer um pouco os dados da agricultura orgânica no mundo. Segundo a Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica, nos últimos 20 anos, quando as estatísticas começaram a ser produzidas, a área ela aumentou 600%, de 11 milhões para 75 milhões de hectares, e se forem somados ainda a área de extrativismo selvagem ou sustentável, aumenta ainda mais 28 milhões de hectares, mas isso perfaz ainda um total de apenas 1,6% da superfície agrícola mundial. Em termos de mercado, houve um crescimento de 800%, hoje é um mercado anual de 120 bilhões de euros, onde os Estados Unidos têm o maior mercado, em torno de 50 bilhões, e em termos de número de produtores, aumentou de 200 mil para 3,4 milhões, sendo a Índia o país mais representativo. Esses dados eles trazem também a desuniformidade da agricultura orgânica mundial, onde, por exemplo, a Suíça tem a maior consumo per capita do mundo, com 418 euros, e o consumo per capita médio mundial não chega a 16 euros. Então há uma diferença muito grande, assim como a área percentual dos países. Né? Então Liechtenstein, por exemplo, tem em torno de 41%, enquanto o Brasil não chega a 0,6%. Em termos nacionais, nós temos, apesar de não possuirmos uma estatística tão precisa, mas temos alguns dados obtidos com a Organis, com também a IFOAM e o Ministério da Agricultura. No mercado, em 2021, os dados aproximados são de 6,3 bilhões de reais naquele ano. A área ocupada com a produção orgânica, 1,3 milhão de hectares, menos de 0,6% da área total. O número de produtores, de acordo com o cadastro do Ministério da Agricultura, passa de 25.400, então também faz uma média de 0,5% do total de produtores brasileiros, e já são aproximadamente 2 mil municípios com a prática da agricultura orgânica. Todos esses dados, então, mostram um enorme potencial de crescimento e, em termos de mercado, em torno de 20% ao ano. E o preço alto ainda é o maior limitante do consumo de orgânicos, tanto para os compradores, como mostrou uma pesquisa do Sebrae em 2018, quanto para os consumidores, como a pesquisa da Organis tem mostrado nas últimas 3 edições. A pesquisa da Organis mostra que, dentre os consumidores de orgânicos, né, o valor alto ele é o principal fator limitante, né, passando aí de 62% para 67%, os consumidores indicando que esse é o principal fator que limita o aumento do seu consumo de orgânicos, apesar de ter crescido o percentual de consumidores que têm consumido orgânicos nos últimos anos. Em relação então aos consumidores que não consomem orgânicos, mais uma vez o preço é o principal fator, passando de 41% em 2017 e chegando a 59% daqueles que indicam ser o principal fator do não consumo. E foi perguntado também para os consumidores de orgânicos, né, como que ele encara a comparação do orgânico com o não orgânico. Então, para 44%, o produto orgânico é muito mais caro e 35% ele é mais caro do que o equivalente convencional, chegando aí a 79% de respostas. Por outro lado, apesar dessa constatação de que o produto orgânico é muito mais caro ou mais caro, para 71% dos consumidores orgânicos
essa diferença ela é justificada. Então, paga-se mais por isso, mas se compreende que o produto orgânico ele possui diferenciais que justificam custarem mais do que o seu equivalente convencional. A pesquisa que o Sebrae realizou em 2018 com bares e restaurantes, que perguntava se eles adquiriam produtos orgânicos, 47% indicavam que sim, mas 62% dos que indicavam do porquê que não compravam ou não compravam mais, mostravam que o preço era o fator limitante, o preço alto, o fator mais limitante para este consumo maior. Também seguido pela pequena diversidade de produtos ofertados e a falta de regularidade nas entregas. Então, uma questão que se coloca diante desse cenário, que por um lado mostra o crescimento da agricultura e da produção orgânica, e por outro, o preço se mostra como o fator mais limitante na situação brasileira, a pergunta que vem é por que isso pode estar acontecendo? É uma questão apenas de muita demanda e pouca oferta, ou quais são os outros fatores que contribuem para isso? É isso que nós vamos destacar agora. É importante ter claro as três dimensões da competitividade: a dimensão empresarial, que são os fatores internos da empresa, a dimensão estrutural, que são os fatores que circundam a empresa, como os mercados e a concorrência, e a dimensão sistêmica, que são os fatores macroeconômicos, regulatórios, infraestruturais e outros, para nós entendermos como que esses fatores então contribuem e podem impactar nos preços dos produtos orgânicos. Então, começando pela alta demanda e pela pouca oferta dos produtos orgânicos, que é o que sempre vem à mente quando nós falamos de preço. Numa dos trabalhos que eu fiz logo no início da minha vida profissional, tive a oportunidade de ir para uma missão levando produtores para São Paulo, conhecer o mercado e a produção orgânica daquele estado, e nos chamou a atenção uma visita que fizemos a um dos supermercados, onde vimos o preço da vagem convencional a R$ 1,10 e o preço da vagem orgânica a R$ 7,90. E a declaração do gerente de hortifruti foi: se eu colocar essa vagem a R$ 10 o quilo, a R$ 15 o quilo, eu vendo tudo, porque a demanda é tão grande e a pequena oferta que faz com que o preço não seja um problema. O segundo ponto que nos leva a identificar os impactos, sobre o preço do produto é a remuneração justa aos agricultores e atores da cadeia produtiva orgânica. Essa tabela nos mostra a evolução desde a década de 80 e uma perspectiva até 2025 do valor e do percentual do agronegócio mundial que fica antes da porteira, ou seja, na parte de insumos, dentro da porteira para os produtores rurais e depois da porteira ao longo da cadeia produtiva. E o que a gente tem visto é uma concentração cada vez maior dos recursos oriundos da cadeia produtiva para a porção, depois da porteira, ou seja, os produtores rurais diminuindo a sua fatia de 24% para 10%, e os outros atores aumentando de 64% a 81%. Então, essa questão de valorização e remuneração da cadeia produtiva é muito importante, principalmente no que diz respeito à valorização dos produtores rurais, onde a agricultura orgânica, a agroecologia prevê também remunerar justamente aqueles que trabalham da terra e não apenas serem tomadores de preço aceitando qualquer valor pelo seu produto. Outros pontos que nós podemos identificar também, que a produção orgânica ela envolve mais custos com mão de obra, há uma intensidade, uma intensificação maior da mão de obra nos processos produtivos, há uma menor produtividade por tipo de cultivo, e isso também está aliado à questão da intensificação da produção e também das pesquisas para o desenvolvimento de variedades mais produtivas, no caso da agricultura convencional, custos com a certificação orgânica que não existem na produção convencional,
e um sistema mais complexo de manejar, tanto do ponto de vista de conhecimento quanto de técnicas. E isso, então, também impacta nos custos do produto final. Além disso, esses pontos, né, eles formam então a dimensão empresarial, que seria a dimensão para dentro da empresa, e agora na dimensão estrutural, o que contribui, né, para um preço maior do produto orgânico. A assistência técnica inadequada ou insuficiente, então há pouca disponibilidade de técnicos formados com conhecimento suficiente, né, para atender esses produtores. Uma cadeia produtiva pouco estruturada, ou seja, existem várias lacunas aumentando aí o custo de transação ao longo da cadeia produtiva orgânica. Obviamente também depende do local que o produto orgânico ele é comercializado. Então eu sempre trago um exemplo, eu sou produtor de pães artesanais e eu compro sementes de girassol para fazer os meus pães. A mesma semente de girassol num determinado local eu encontrei por R$ 15 o quilo e em outras lojas de produtos naturais chegam até R$ 60 o quilo. Então o mesmo produto vendido em locais diferentes podem ter preços diferentes simplesmente pelo local de comercialização. É o que muitas vezes a gente vê em relação às feiras, comparando as grandes redes de supermercados com as feiras agroecológicas orgânicas. Uma logística pouco adequada, né? Então, como o produto orgânico precisa ser transportado de forma separada, é muito complicado também essa logística. A não contabilização das externalidades positivas da agricultura orgânica ou da agroecologia, como os impactos positivos no solo, na água, na saúde do ambiente e na saúde dos agricultores e dos consumidores, na biodiversidade e em outros fatores, e a não contabilização das externalidades negativas da produção convencional, né? Então, isso não está no preço dos produtos e isso torna desigual também a comparação do produto orgânico com o produto convencional. Esses pontos, então, formam o que a gente chama da dimensão estrutural, aquilo que circunda a produção de determinado empreendimento. E do ponto de vista sistêmico, as questões tributárias favoráveis na produção convencional, como a isenção de impostos para insumos, por exemplo, e a insuficiência de insumos adequados, que nós veremos agora. Esta foi uma pesquisa que realizamos em 2018 com produtores orgânicos brasileiros, perguntando quais os principais gargalos ou problemas que o seu negócio enfrenta na produção orgânica. E, em primeiro lugar, ficou a disponibilização de insumos apropriados para a produção orgânica, como sementes, máquinas, fertilizantes, insumos protetores. Então, para 57% dos respondentes, esse é o principal gargalo, seguido da comercialização, da assistência técnica e da logística. Então mostra a dificuldade, né, que o produtor orgânico tem de obter os insumos adequados para a sua produção, para que ela seja competitiva também. Um outro ponto muito relevante é que há menos pesquisa no segmento orgânico, como nós vamos ver com o depoimento do pesquisador da Embrapa. A informação que se tem em relação ao investimento em pesquisa agropecuária por parte da Embrapa no Brasil é em torno de 3,5 bilhões por ano. Mas segundo esse pesquisador, esse depoimento dele, que não chega a 10% desse total, os recursos aprovados ou investidos em agroecologia, produção orgânica e pesquisa em sistemas sustentáveis. Então, diante disso, nós podemos ver os principais fatores, não quer dizer que são todos, né, mas nessas dimensões empresariais dentro da empresa, do empreendimento, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista sistêmico, de diversos fatores que influenciam na formação do preço do produto orgânico que o próprio consumidor tem identificado como mais alto ou muito mais alto. E aí, diante então deste contexto apresentado de crescimento e de potencial de crescimento da agricultura orgânica, bem como dos preços dos produtos e dos fatores que influenciam neles, nós gostaríamos de refletir alguns pontos. Nos últimos anos, nós tivemos muitos avanços
avanços na produção orgânica brasileira. Podemos citar alguns: a regulamentação da produção, a possibilidade de ter sistemas participativos de garantia e organizações de controle social como mecanismos de avaliação da conformidade, além da certificação por auditoria, a política e o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e todo esse contexto que houve um aumento da diversificação da produção, um aumento do mercado de orgânicos. E também temos outros exemplos interessantes por todo o país, como as comunidades que sustentam a agricultura, as iniciativas de agricultura urbana, os núcleos e as redes de agroecologia e os movimentos dos consumidores. Mas nós achamos que algo além precisa ser feito para que possamos ter impactos ainda mais positivos no crescimento da agricultura orgânica e, consequentemente, numa redução de preços e em preços mais adequados tanto para produtores quanto consumidores. E quais seriam, então, esses novos desafios para que se possa ter esse novo momento para a produção orgânica brasileira? Acredito que os grandes desafios da produção orgânica brasileira eles estão em torno desses elementos aqui, de aumentar a oferta, melhorando a diversidade dos produtos e também os preços para os consumidores, estruturar melhor a cadeia produtiva e as cadeias de valor, ou seja, diminuir aquelas lacunas presentes ainda na cadeia produtiva orgânica, qualificar e socializar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, então fortalecer aí os trabalhos da Embrapa, das organizações estaduais de pesquisa, das universidades, ampliar e qualificar a abrangência, né, da assistência técnica, né, então melhorar essa formação de técnicos e a disponibilização de profissionais que possam atender os produtores, inserir a agroecologia e a produção orgânica no currículo formal das universidades e ensinos técnicos e tecnológicos, desenvolver novos insumos para a produção orgânica, está aí, né, um programa nacional de bioinsumos que vai atender não só a produção orgânica, mas também a produção convencional, mas é preciso fazer muito mais, desenvolver linhas de crédito para conversão e também para a produção orgânica, como existe em muitos países desenvolvidos, ampliar a inserção dos produtos orgânicos na gastronomia e nas compras públicas, aproveitando esse poder de compra do Estado, e fortalecer as conexões com os consumidores. Então, diante disso, acreditamos que esses são itens importantes para, somado àquilo que já foi feito, contribuir para o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica brasileira. Então, gostaria de agradecer a oportunidade, espero ter trazido alguns elementos para a nossa discussão e aguardo a contribuição de todos. Um abraço.